Ouça a mensagem da Palavra de Deus. Queridos, hoje nós iremos meditar a palavra do Senhor aqui em Lucas, capítulo de número 5, do verso de número 17 até o verso de número 26. Hoje nós iremos falar sobre a cura de um paralítico em Cafarnaum. Mais uma vez eu quero pedir, se você quiser, tá certo? Se você puder pegar aí a sua Bíblia, pegue para nos acompanhar, né, para ver o que Deus tem a falar ao nosso coração nesta manhã. Com certeza Ele irá falar ao nosso coração, isso aí eu não tenho dúvida nenhuma. Vamos ler aqui a palavra do Senhor que diz o seguinte: ora, aconteceu num daqueles dias, estava ele ensinando e achava-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens, trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o temor dizia: hoje vimos prodígios. Que Deus, queridos, aplique a sua palavra em nossos corações. Essa passagem, ela é muito interessante. Muitas coisas nós podemos aprender aqui nessa história verídica, né? Essa história ela foi escrita e está escrita nos 3 evangelhos, em Mateus, em Marcos e em Lucas. Em Mateus capítulo 9, do verso 1 até o verso de número 8. Em Marcos capítulo 2, do verso 1 ao verso 12. E também aqui em Lucas, né? Então, os 3 evangelhos, eles relataram essa história que é contada aqui, onde nós podemos perceber a presença de Jesus Cristo, podemos perceber uma grande multidão, percebemos também religiosos, né, que eram os fariseus que estavam ali, e os mestres da lei, o paralítico e os seus amigos que foram quem colocaram ali no meio esse paralítico. Então vamos ver o que a gente pode tirar e aprender com essa história e aplicar na nossa vida. Então a primeira coisa é o que podemos encontrar aí no verso 17. O verso 17, ele vai relatar justamente a questão de que Jesus estava ensinando. Se vocês perceberem, todo o ministério de Jesus Cristo foi de ensino. A gente sabe muito bem que Jesus ele curou, Jesus ele operou milagres, prodígios, sinais, maravilhas, expeliu demônios, fez grandes coisas, andou sobre as águas, né? Acalmou a tempestade, no meio do mar, acalmou o mar, acalmou aquela tempestade, os ventos. Ele ressuscitou mortos. Mas
uma das principais ações de Cristo era o ensino. Jesus estava preocupado, se assim podemos dizer, se Jesus se preocupava, com o ensino. Ele ensinava as pessoas a palavra de Deus. Certa vez ele estava no templo e pegou lá uns rolos, do profeta Isaías capítulo 61, que diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados. Então, uma das principais missões de Cristo era o ensino, era a pregação do Evangelho. E Jesus Cristo está aqui justamente ensinando. Jesus estava ensinando. E aonde Jesus Cristo estava ensinando, sempre tinha uma multidão. E aqui Jesus Cristo está nessa casa. Se nós formos ler em Mateus e em Marcos, onde está essa história, vamos ver que a casa estava repleta de pessoas. Uma multidão muito grande, a ponto de ter pessoas que não tinham nem como entrar, estavam nas janelas, até do lado de fora, só para poder ouvir aquilo que Jesus Cristo tinha a ensinar. Mas também estava ali com Cristo fariseus e mestres da lei. E muitas vezes a Bíblia, quando a gente vai olhar, os fariseus estavam ali, os mestres da lei, não estavam simplesmente para querer desfrutar do ensino de Cristo, mas estava ali para criticar a Cristo. Sempre eles estavam ali querendo criticar a Jesus Cristo. E aí a gente já aprende algo. Muitas vezes a preocupação dos religiosos é a crítica. Os religiosos gostam muito de criticar. Não fazem, não praticam e critica quem pratica. Muitas vezes religiosos não estão preocupados que você viva uma vida de amor, de perdão. Mas não, é de legalismo. Faça isso, faça aquilo. Não faça isso, não faça aquilo. E muitas vezes são apenas críticos. Olham só para as falhas, nunca olham para as virtudes. Os religiosos muitas vezes são assim, igual os fariseus. Olhavam para Cristo, ele faz isso pelo nome de Beelzebul, né? Olha, ele está comendo com publicano, com pecadores, sempre criticando a Cristo. Mas certa vez Jesus olha para eles e diz: quem de vocês me convence de pecado? Quem de vocês pode me acusar de algum pecado? Jesus curava no sábado e diz: olha, está curando no sábado. Mas não olhava para o benefício que Jesus Cristo estava fazendo. E nos nossos dias não é diferente. Muitos religiosos só sabem criticar. Criticar. Que nós não sejamos religiosos, irmãos, nesse sentido de ser legalistas, mas sejamos como Cristo. Tenhamos o prazer de ensinar e viver aquilo que nós ensinamos. Outra coisa que nós podemos perceber aqui é que no finalzinho do verso 17, a palavra do Senhor vai dizer, Lucas relata e diz o seguinte: e o poder do Senhor estava com ele para curar. Olha só, ele tinha plena convicção de que o poder de Deus estava sobre Jesus Cristo para curar, para operar milagres e operar maravilhas. Jesus Cristo era cheio de poder, um poder que emanava não dele mesmo, mas do próprio Deus. Jesus Cristo era aquele que era a glória de Deus. Jesus Cristo era cheio de graça e de verdade, mas também ele era cheio do poder de Deus. E quando Lucas diz isso, é para, irmãos, deixar claro que tudo que nós realizamos, quando nós oramos por alguém e ela é curada, ela não foi curada pelo nosso poder, ela não foi curada pela nossa ação,
mas ela foi curada, Deus restaurou, Deus salvou pelo poder dele que está em nós. Não somos nós que temos força, que temos poder para operar nada, mas é o Espírito de Deus que estava em Cristo, que lhe dava poder, assim como também o Espírito de Deus está em nós para operarmos, a ponto de Deus ouvir a nossa oração e curar e operar milagres através da nossa vida. E a gente poder pregar o Evangelho e as pessoas serem salvas. Jesus Cristo, depois que ressuscitou, ele disse em Atos 1:8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Ou seja, assim como o poder de Deus estava sobre Cristo, para que ele pudesse pregar, ensinar, curar, assim também Cristo nos deu esse poder através do Espírito Santo para que a gente testemunhe de Jesus Cristo, para que a gente possa, irmãos, usufruir dessa bênção, para que pessoas sejam abençoadas através da nossa vida, sejam curadas, sejam salvas pela pregação do Evangelho através do poder de Deus que está em nós. Se você não sente isso, peça a Deus: Senhor, me enche com teu poder para que eu possa pregar e almas sejam convertidas, para que eu possa orar e pessoas serem curadas, serem restauradas, não por mim, mas por ti, pelo teu poder que está em mim. Então Lucas relata aqui que o poder do Senhor estava sobre Jesus Cristo. Outra coisa que nós podemos ver aqui, irmãos, nesse texto tão interessante, é que quando Jesus estava ensinando ali, as pessoas tinham plena convicção de quem Jesus era, a ponto de alguns homens pegarem um paralítico e levar até aquela casa. Só que não tiveram como entrar. Não tiveram como entrar. Por quê? Porque a casa, eu não sei que tamanho era a casa, mas provavelmente não era uma casa muito grande, né? Mas aí não tinham como adentrar com aquele homem. Provavelmente a porta estava lá interrompida, uma multidão, né? E eles tiveram uma ideia, né? Rapaz, vamos fazer o seguinte: só tem uma maneira de você chegar ao mestre. É indo pelo eirado, né? Indo por cima, né? Pra quem não sabe, o eirado, né? É tipo uma laje, tá, irmãos? Ele põe uma laje que naquela época tinha entrada, né? Pra dentro da casa pela laje. E aí eles disseram: vamos subir pela laje, né? Isso, pelo eirado, e vamos descer você por lá, para que você possa estar... Imagina o povo olhando, né, irmão, para cima assim, e diz: oxi, que danado é isso, né? E eles corajosamente, né, irmãos, pegaram aquele paralítico, né, no seu leito e colocaram e desceram. E Jesus Cristo permite que aquilo aconteça, né? E aí o paralítico fica na presença de Jesus, né? Eles se esforçaram, né? Às vezes nós também precisamos, para receber algo da parte de Deus, nos esforçarmos, né? Nem tudo vai vir de forma fácil, de forma tranquila. Às vezes, para recebermos algo da parte de Deus, temos que correr atrás, temos que lutar, temos que nos esforçarmos. A Bíblia diz, né? Esforça-te que eu te ajudarei. Então, esses homens colocaram diante de Cristo aquele paralítico. E aí, irmãos, acontece duas coisas interessantes. Jesus Cristo primeiro diz: estão perdoados os teus pecados. Primeira coisa, Jesus diz: estão perdoados. Talvez, quando Jesus disse isso, eu não sei qual foi a reação daquelas pessoas que estavam ali. Porque se Jesus curava e aquele paralítico estava precisando de uma cura física, talvez aqueles que estivessem ali estivessem esperando Jesus dizer: esteja curado, levanta do teu leito, vai para a tua casa e pronto,
tinha resolvido o problema. Mas é interessante que Jesus Cristo não faz isso primeiro. A primeira coisa que Jesus Cristo faz é ver a fé do homem. Ver que aquele homem cria nele. Jesus Cristo viu que aquele homem cria no que Jesus Cristo pregava e fazia. Por isso que ele estava ali. A história aqui não diz se esse homem pediu aos seus amigos para o levarem, né? Ou se os seus amigos o levaram, ou se foi os seus amigos que disseram, não, vamos, a gente vai te levar. A Bíblia não diz. Mas Deus, ou melhor, Cristo, não olhou para a fé dos amigos do paralítico. Mas Jesus olhou para a fé do próprio paralítico. A fé do próprio paralítico. E vendo a fé, Jesus Cristo disse, homem, estão perdoados os teus pecados. Irmãos, os escribas e fariseus ali ficaram ridicularizados. Talvez se Jesus Cristo tivesse dito logo assim, toma o teu leito, anda, vai para a tua casa, talvez os fariseus não fizessem nem questão, né? Porque muitos profetas de Israel realizaram sinais e prodígios. Se você olhar para Moisés, para Elias, para Eliseu, fizeram muitos prodígios, muitos sinais, muitos milagres realizados através desses profetas. Então, se Jesus Cristo tivesse curado, talvez os fariseus dissessem, provavelmente ele deve ser um profeta, né? Ele provavelmente deve ser um profeta. Mas quando Jesus Cristo diz, estão perdoados os teus pecados, aí a questão é mais profunda. Por quê? Porque os fariseus sabiam e entendiam que só quem pode perdoar pecados é Deus. Só quem pode perdoar pecados é Deus. E como agora Jesus Cristo está dizendo, estão perdoados os teus pecados? Aí a gente aprende outra coisa. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo quis mostrar para aquele homem. Jesus Cristo mostrou para os fariseus, para os mestres da lei e para todos que estavam ali que ele é homem, mas que também ele é Deus. Embora muitos religiosos dos nossos dias, assim como os fariseus, não acreditem que Jesus é Deus, mas Jesus Cristo provou que ele é Deus. A ponto de Jesus Cristo dizer qual é o mais fácil. Vejam só como Jesus Cristo foi perspicaz. Vejam só como Jesus Cristo foi perspicaz. Jesus Cristo faz uma pergunta, qual é mais fácil? Dizer estão perdoados os teus pecados ou levanta-te e anda? É claro e óbvio que é dizer estão perdoados os teus pecados. Porque não precisa de uma ação, de um ato visível para eu dizer isso. Eu posso, por exemplo, dizer para Fernando, os teus pecados estão perdoados. E aí pode ser que Fernando não tenha seus pecados perdoados porque eu não sou Deus. Mas como foi que Cristo comprovou que o que ele estava dizendo era verdade? Como é que Jesus Cristo comprovou que aquele homem poderia receber o perdão dos pecados? Curando ele. Por isso que Jesus Cristo diz, qual é mais fácil? Dizer estão perdoados os teus pecados ou levanta-te e anda? E aí o que é que Jesus Cristo faz, irmãos? Jesus Cristo diz, olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Que coisa interessante. Jesus Cristo curou aquele homem, como ele diz aqui no verso 24. Olhe o sentido que Jesus Cristo está querendo trazer para nós aqui. Jesus Cristo diz, mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa.
Jesus Cristo não disse assim: olhe, para que vocês saibam que eu tenho autoridade para curar, que eu tenho autoridade para expelir o demônio, que eu tenho autoridade para operar milagres. Não. Jesus Cristo diz: para que vocês saibam que eu tenho autoridade para perdoar pecados. Eu vou comprovar para vocês. Eu vou comprovar, embora seja mais fácil eu dizer estão perdoados os teus pecados, do que dizer levanta-te, toma o teu leite e vai para a tua casa. Para que vocês saibam que eu posso perdoar pecados, eu vou curá-lo. Em outras palavras, foi isso que Jesus Cristo quis dizer. Que eu vou fazer o mais difícil, humanamente falando, né? Humanamente falando, eu vou fazer o mais difícil para que vocês entendam que eu faço também o mais fácil, que vocês estão achando que eu não posso fazer. E aí o que é que Jesus faz? Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E a Bíblia diz, queridos, que imediatamente, não demorou 10 minutos, 20 minutos, foi imediato. Quando Jesus Cristo disse levanta-te, aquele homem levantou, curou aquele homem, mas além de curar aquele homem, salvou ele, perdoou seus pecados. Jesus Cristo operou, irmãos, não somente um milagre aqui. Jesus Cristo operou 2 milagres. O primeiro milagre que Jesus operou aqui não foi um milagre físico, mas foi um milagre espiritual. O milagre de a pessoa receber perdão, receber a graça de Deus mesmo sem merecer. Jesus olha para aquele homem e diz: os teus pecados estão perdoados. Assim como Cristo diz para nós também, estão perdoados os teus. Se nós crermos em Cristo, porque é interessante aqui que Jesus Cristo viu a fé dele. Jesus Cristo, quando viu sua fé, disse: estão perdoados os teus pecados. Assim também é conosco. Se nós crermos em Jesus Cristo, os nossos pecados serão perdoados. Se nós crermos em Cristo, teremos vida eterna. João 3,16 diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se nós crermos, teremos a vida eterna. Se nós tivermos fé, nós seremos salvos e nós receberemos o perdão dos nossos pecados. Então o primeiro milagre que Jesus operou na vida deste homem foi perdoar os seus pecados, e esse foi o maior milagre. Embora, humanamente falando, os homens acham que o maior milagre que Jesus Cristo fez foi curá-lo fisicamente. Mas para nós que somos espirituais e entendemos a verdade, o maior milagre que Cristo operou aqui foi perdoar os pecados daquele homem. Mas além de perdoar os seus pecados, Jesus fez outro milagre, que foi curá-lo fisicamente. E as multidões ficaram maravilhadas. Interessante que no final aqui, sabe como foi que os homens ficaram? Verso 26, todos ficaram atônitos. Davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: hoje vimos prodígios. Em Marcos, só para vocês terem ideia aqui, em Marcos termina dizendo que eles disseram: jamais vimos coisa assim. Se nós formos lá para Mateus vai dizer o seguinte: então disse Jesus ao centurião, aqui. Cadê aqui? Aqui, capítulo 9. Vendo isto, as multidões possuídas de temor glorificavam a Deus, que dera tal autoridade ao homem. Então, cada um relata e mostra, né, uma coisa. Os homens ficaram possuídos de temor, glorificavam a Deus, davam glória a Deus. Estavam atônitos, né, com aquilo que eles presenciaram. Presenciaram, irmãos, algo grandioso, maravilhoso.
provavelmente os fariseus aqui, né, os mestres da lei ficaram com a cara troncha ali, né, com certeza irados com Cristo, porque os religiosos não estão preocupados que pessoas sejam curadas, tenham fé em Deus, não. Eles não estão preocupados com isso, não. Estão preocupados com a crítica, com o legalismo. Então, Jesus Cristo fez isso, esse prodígio, essa maravilha, e os homens ficaram possuídos de temor. Assim também, irmãos, acontece conosco quando nós podemos presenciar algo da parte de Deus grandioso. Nós ficamos temerosos, nós ficamos maravilhados. Muitas vezes nós ficamos atônitos com o poder de Deus sobre a nossa vida, sobre a vida da igreja. Então que Deus, nesta manhã, aplique, queridos, a sua palavra em nossos corações, que a gente possa desfrutar desse Cristo que cura, mas que também perdoa pecados, que opera na nossa vida. Por mais pecador que o homem seja, ele pode receber o perdão de Cristo. Creia nele, se entregue a ele, e ele fará maravilhas na sua vida. Que Deus nos abençoe nesta manhã.